Olá, paz do Senhor Jesus para a sua vida. Esse é o devocional Graça Diária, trazendo uma palavra da parte de Deus para a nossa vida no dia de hoje. E hoje a palavra encontra-se em Marcos, capítulo 8. Você pode aproveitar esse tempo para abrir a sua Bíblia e refletir sobre essa palavra. Marcos, capítulo 8, o versículo 34 em diante, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa da parte de Deus para a nossa vida. Jesus ensinando aos discípulos e àquela multidão que andava com ele, ele dá uma lição para todos que estão ali. E ele diz, se você quer ser mesmo meu discípulo, negue-se a si mesmo. Porque Jesus, conhecendo o coração do homem, conhecendo a natureza humana, ele sabe que o maior inimigo do Evangelho não está longe. Não são aqueles que nos apontam, não são aqueles que dizem, isso nem é crente. Não, o maior inimigo do Evangelho está dentro de nós. Somos nós mesmos, por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso egoísmo. Muitas das vezes nós vamos deixar de fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus nos manda fazer na sua palavra, por causa do nosso egoísmo, do nosso eu. Hoje prevalece aí no mundo uma palavra que diz que se eu não estou feliz fazendo, eu não devo fazer. Só que Jesus diz, para que eu faça o Evangelho segundo a palavra de Deus, eu vou ter que negar a mim mesmo. Significa dizer que eu vou precisar fazer sim, coisas que eu não me sinto feliz fazendo. Mas eu vou fazer por causa do reino de Deus, por causa do Evangelho de Cristo, porque Ele me manda fazer. Olha, queridos, o Senhor diz, ame o seu inimigo. Quem é o inimigo que a gente identifica, sabe, como inimigo? É aquele que nos faz mal, que nos causa algum dano de alguma forma. E ele diz, ame esse. É fácil? Não é. Mas está na palavra e eu devo me esforçar para isso. Então, se eu quero ser discípulo de Cristo, discípula de Cristo, eu preciso negar a mim mesmo, negar as minhas vontades para fazer a vontade dele. E ele diz, se este homem perde sua vida, este homem, esta mulher, por amor de mim, ganha-la a sua vida. Porque o que pode dar o homem para salvar a sua alma? Dinheiro nenhum compra a salvação. Obra boa nenhuma compra a salvação. Nenhuma atitude boa compra a salvação. A salvação é só por Cristo Jesus. E para permanecer como seu discípulo, eu preciso viver como ele viveu. Jesus suportou traição, abandono, desprezo, palavras vãs que as pessoas diziam contra ele. Ele só fazia o bem e as pessoas chegaram a chamar ele de Beelzebu, de demônio. Então, por fazer o bem, por querer ser como Jesus, por querer ser discípulo dele, talvez alguns aí nos chamem de demônio. E tá tudo bem. O importante é sabermos que estamos agradando ao Senhor, porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. E ele diz, porque qualquer que me confessar diante dessa geração, será confessado diante de Deus, mas aquele que tiver vergonha de mim, o Filho de Deus, também não vai o confessar diante do Pai. Então, muitas das vezes a gente se envergonha do Evangelho, se negando de falar do Evangelho, de fazer a obra de Deus, por questões nossas, por querermos ganhar o mundo, ao invés de fazermos o reino de Deus acontecer na terra em prol dele, da glória dele. Paulo sabia disso. Paulo disse lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo.
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa linda. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Agora é a nossa vez de entregar a nossa vida completamente a Ele. Vamos orar nessa manhã, pedindo misericórdia ao Senhor, para que nós consigamos ser discípulos como Ele nos chamou para ser. Amém? Pai, eu quero agradecer a Ti nesta palavra, Senhor, por esta palavra, Senhor, nesta manhã, neste dia. Essa palavra que vem ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, nos fazendo entender que para Te servir é necessário, sim, negar a nós mesmos, negar o nosso eu, para fazer a Tua vontade, Senhor. E eu Te peço que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar nessa tarefa. Venha nos ajudar nessa missão, venha nos dar sabedoria, venha nos dar graça para suportarmos as adversidades desse século, sem largarmos a nossa cruz, Senhor. Pai, fica conosco. Eu Te peço neste dia que venha uma unção de cura, de libertação sobre todos aqueles que vão me ouvir de alguma forma, Pai. Alcança, arranca o câncer, arranca a diabetes, arranca, Pai, a depressão, tudo que oprime, Pai, essa vida. As dores no corpo, a fibromialgia. Pai, em nome de Jesus, o câncer de intestino, eu digo, saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura, receba libertação, receba milagre da parte de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba livramento para este dia. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém?